Agora, pessoal, vamos estudar um pouquinho os gráficos, né? Eu vou comentar aqui com vocês, eu não vou ensinar a construir os gráficos, né? Pois a ideia aqui é aprender a interpretá-los, tá certo? E é o que vocês vão precisar nas provas que vocês vão enfrentar pela frente, ok? Vamos começar aqui com o gráfico de barras verticais, também conhecido como gráfico de colunas. Esse gráfico aqui é bem simples de interpretar, é um dos mais comuns que aparecem a todo instante, ok? Então, ó, corrente de comércio do Brasil, de janeiro a maio. Aí nós temos aqui, neste eixo vertical, em bilhões de dólares, ok? E no eixo horizontal estão os anos. Então, olha só, no ano de 2006, 84 bilhões de dólares. No ano de 2007, 103 bilhões de dólares. Então é muito simples, pessoal, tá? Podemos perceber qual é o maior de todos, que foi em 2013, aqui, ó, 192 bilhões de dólares, e o menor de todos, que foi em 2006, 84 bilhões de dólares. Então é muito simples fazer a interpretação de um gráfico desse tipo. Depois nós temos o gráfico de barras horizontais, ok? Que ele é muito semelhante ao gráfico de barras verticais. Então o nome já está falando, é horizontal e vertical. Só vai mudar a orientação das barrinhas, tá bom? Então nesse exemplo nós temos aí categorias com maior fatia de marca própria nos supermercados nas vendas do primeiro semestre de 2015, em porcentagem. Então, papel higiênico corresponde aqui então a 15,6%, ok? Açúcar corresponde a 14,5%. Óleo corresponde a 12,1%. E assim por diante. Bem tranquilinho isso aí também, tá, pessoal? Depois nós temos o gráfico de linhas, ok? Esses são linhas poligonais, pessoal. É bem tranquilinho também, nós vimos bastante esse tipo de gráfico aí em jornais, televisão, etc. Tá? O preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo em reais por quilograma. Então nós temos aqui, pessoal, em janeiro de 2010, R$ 6,35. Depois nós temos lá, ó, vocês podem ver que subiu, né, entre 2010 e 2011. Subiu, baixou um pouquinho, depois subiu de novo, subiu, depois baixou, até chegar em janeiro de 2011 aqui, a um certo valorzinho mais ou menos aqui, ok? Que equivale a um pouquinho menos de R$ 8 o quilograma, tá bom? Depois decresceu, cresceu de novo, né? Até chegar lá, ó, em janeiro de 2012, um valor mais ou menos aqui, que é entre 7,5 e R$ 8 o quilo, ok? E assim por diante, não tem muito mistério. Isso aqui é um gráfico bem simples de interpretar, tá bom? Depois nós temos o gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, na verdade, o nome correto dele é gráfico de setores, tá? Pois são setores circulares, ok? Então nós temos aí um círculo, né? Tem a ver com o ângulo, né, pessoal, de cada setor, tudo bem? Mas é bem simples de interpretar, né? Perfil do brasileiro em 2010. Tá? Brancos corresponde a 47,7% dos brasileiros. Pardos, 43,1%. Pretos, 7,6%. Amarelos, 1,1%. E esse pedacinho pequenininho aqui, essa fatiazinha aqui, são os indígenas, 0,4%. Tranquilo, não tem nenhum mistério interpretar um gráfico de pizza. Outro tipo de gráfico bem interessante, bem importante, é o pictograma, tá? O pictograma, ele é um gráfico com imagens e cada uma dessas imagens corresponde a um certo número de unidades, ok? Neste caso, nós temos aqui, cada carrinho corresponde a 2.000 unidades, ou seja, em abril, vamos ter uma ideia aqui, né? Então nós temos aqui 2.000, 4.000 e mais metade do carrinho, que seria 1.000. Então nós teríamos aqui 5.000 unidades vendidas deste automóvel, ok? Então os pictogramas, pessoal, são bem interessantes. Não são muito utilizados, mas aparecem sim, tá bom? E por último, e muito importante, o histograma, tá, pessoal? O histograma, ele é parecido com um gráfico de colunas, tá? O gráfico de barras verticais, certo? A diferença é que as colunas são grudadas uma na outra, não existe espaço entre elas, né?
E aqui é dado os intervalos, ó, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. Então, o histograma ele é ligado normalmente a uma tabela intervalar, que é aquela que a gente já viu, que possui classes, né? Classes intervalares, tudo bem? Nesse caso, ó, foi dado uma tabela pontual, só que aí foi agrupado esses elementos aqui em classes, ó. Países que tem o IDH entre 6 e 7, aí ele vai lá e vai ver, ó. Entre 6 e 7 nós temos exatamente estes países aqui, entre 6 e 7, certo? E aí mostra que eles correspondem aí a 25% dos países, tá bom? Agora, de 0,7 a 0,8, né, nós teremos lá, ó, de 0,7 a 0,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Que corresponde a 58,3% dos países. E de 0,8 a 0,9 nós temos apenas 2, que são os que sobraram aqui na tabela, ok? Que correspondem a 16,7%, tá bom? Tranquilo, né, pessoal? Agora, vamos pegar novamente aquela tabela que nós fizemos, aquela tabela intervalar, das notas dos 50 estudantes de estatística do Colégio X em 2019, ok? E vamos entender o histograma em cima desta tabela, tá certo? Então, perceba o que nós temos, olha só. Alunos de 0 a 10, 4 alunos. Então, aqui o histograma. Alunos de 0 a 10. Aí, 4 alunos, mais ou menos aqui. Tudo bem? Alunos com notas de 10 a 20. 5 alunos. De 10 a 20, mais ou menos aqui, ó. Exatamente, 5 alunos. E assim por diante, ok, pessoal? Então, cada classe, cada frequência que nós temos ali, ó, cada classe e cada frequência, cada classe e cada frequência, nós temos aqui as classes, ó, ok? Que são as notas, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e assim por diante. E nós temos aqui no eixo vertical o número de alunos, ok? É esperado que nas provas que vocês forem fazer, o Enem ou de outro vestibular aí de alguma universidade, caia algum gráfico e peça algo sobre ele, ok? Alguma interpretação sobre esse gráfico. Então é importante que vocês saibam interpretar os gráficos, tá bom? O ideal seria que a gente aprendesse também a construir estes gráficos do zero, mas a ideia agora é preparar vocês para que consigam interpretar os gráficos para enfrentar as provas que vocês terão pela frente, ok? Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.